Primeiro livro de Samuel, 17, versículo 32. Ele diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vamos entender um pouco? Irmãos, a gente conhece muito dessa história, mas o que importa para nós é a mensagem que Deus tem para nós. Conhecemos a história, mas precisamos ouvir a mensagem, aquilo que Deus quer falar conosco através desta história. Então, o Jessé, pai de Davi, havia enviado ele até o campo de batalha para levar mantimentos para o exército, para os seus irmãos, e para saber informação de como eles estavam na batalha. Então Davi vai lá para o campo de batalha, e quando Davi está ali falando com eles, vem do exército dos filisteus o filisteu, o guerreiro de Gade, o Golias, o gigante, e ele vem afrontando o exército de Israel, humilhando, falando contra eles, dizendo: não tem um homem para lutar, cadê os homens de Israel? Não tem ninguém para lutar contra mim, para poder a gente resolver isso. Já estava com 40 dias que o Golias estava ali afrontando, humilhando os homens de Israel, e toda vez que o Golias subia contra Israel para afrontar, os homens de Israel fugiam com medo. Só que naquele dia o Davi estava lá, e o Davi ouviu aquelas palavras. Irmão, Davi ficou indignado com aquilo. Davi disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Irmão, Davi se levanta naquele dia para lutar contra ele. Davi se levanta naquele dia para enfrentar, ou Davi se coloca para lutar contra o Golias. Então eles pegam o Davi e levam ele até a cabana do rei Saul, porque o rei precisava autorizar. Então quando Davi chega lá na tenda do rei Saul, Davi já chega dizendo: ora, rei, não desfaleça o coração de ninguém, não precisa mais procurar ninguém, não precisa mais se preocupar com isso, porque o teu servo irá e pelejará contra ele. Gente, Davi se levantou, Davi decidiu se levantar para enfrentar o Golias, para lutar contra aquele gigante. Davi se levantou para fazer alguma coisa contra aquele mal. Irmão, é necessário que a gente faça como Davi, é necessário que a gente se levante, é necessário que a gente tome uma atitude, uma posição, porque enquanto Davi não se levantou, o Golias continuou lá, amaldiçoando, o Golias continuou lá, humilhando, falando contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel. Davi se levantou para acabar com aquela obra, com aquela ação. Se nós não nos levantarmos, o Golias continua amaldiçoando, o Golias continua agindo. Se nós não nos levantarmos, se nós não tomarmos uma posição, uma atitude, o mal vai continuar, o sofrimento vai continuar, a situação vai continuar do mesmo jeito. Enquanto o Davi não se levantou, o Golias continuava fazendo a festa, o Golias continuava fazendo o terror. Quando Davi se levantou, aquele mal vai acabar. Irmão, é necessário que a gente seja o Davi lá na nossa casa, que a gente seja o Davi lá na nossa família, para nos levantarmos contra esse mal, para nos levantarmos contra esse gigante, para nos levantar contra tudo aquilo que tem trago mal, sofrimento contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Davi se levantou para que aquele mal pudesse cair. É necessário que alguém se levante para que o mal possa cair. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quando Saul olha para o Davi, gente, Davi era um garoto de 16, 17 anos. Quando Saul olha para o Davi,
ele se deixa levar pela aparência. Davi era um jovem, era um moço. Davi não tinha aparência de guerreiro, de soldado. Então o Saul diz: meu filho, contra ele você não pode, contra ele você não tem a menor chance, você é um garoto ainda, ele é um homem de guerra, ele é preparado. Irmão, nós não podemos nos deixar levar pela visão dos outros, nós não podemos deixar levar pelas palavras dos outros. Os outros só olham a aparência, só olham o que está diante dos olhos. Irmão, eles vão olhar e vão dizer que não dá, que você não pode, que não tem jeito. Por quê? Porque eles são carnais, eles só vão olhar para a carne. Nós precisamos lembrar do que Deus falou para o Samuel: eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração. Irmão, se a gente se deixar levar pelos outros, os outros só vão olhar o que está diante, só vão olhar, irmão, o que está aparente. Irmão, eles não vão conseguir enxergar a obra que Deus tem, não vão conseguir enxergar a unção de Deus, o poder de Deus que está sobre a sua vida. Se Davi se deixasse levar pelas palavras do Saul, Davi teria perdido uma grande vitória. É o que às vezes a gente perde por estar dando ouvidos à voz dos outros, que às vezes é até uma boa intenção. O Saul estava com uma boa intenção, não queria que o Davi sofresse, não queria que o Davi morresse, mas com aquela má intenção, com aquela boa intenção, ele poderia atrapalhar a obra que Deus iria fazer. Não deixe ninguém atrapalhar a obra que Deus quer fazer. Não se deixe levar pelas palavras ruins, contrárias, negativas dos outros. Nós precisamos andar na fé que Deus nos deu. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomavam a ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Irmão, quando Saul vem com aquela palavra ruim, negativa, você não pode, Davi diz: ora, meu senhor, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão e vinha um urso, e eu pegava pela barba, e eu feria, e eu matava. Assim feriu o leão como o urso, assim vai ser com esse circunciso. Irmão, Davi já havia enfrentado outras batalhas, Davi já havia enfrentado um leão, Davi já havia enfrentado um urso, Davi já havia passado por outras situações que não foram boas, e às vezes nós vamos passar por algumas situações que não serão boas. Nós iremos enfrentar alguns leões na nossa vida, alguns ursos, nós enfrentaremos algumas lutas, algumas batalhas, e às vezes em meio a essas lutas, irmão, nós fazemos o que às vezes é normal, não é o certo, mas acaba sendo normal. A gente acaba questionando a Deus: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu ungido, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Sem entender que às vezes o que nós passamos, algumas lutas que nós enfrentamos, é Deus nos preparando, é Deus, irmão, nos capacitando, é Deus nos fortalecendo, é Deus agindo para aquilo que nós vamos enfrentar, é Deus nos preparando para a obra, para o plano, para o propósito que Ele tem. O leão e o urso que o Davi enfrentou, preparou ele, deu a ele a confiança, deu a ele a fé, para que agora ele pudesse enfrentar o gigante com a certeza da vitória. Irmão, às vezes nós vamos passar por algumas batalhas, nós vamos enfrentar algumas situações que você não vai entender por que você está passando por elas, que você não vai entender porque essas lutas, irmão, e essas lutas são para preparar você, para capacitar você para a vitória que Deus tem, para a obra maior que Deus quer fazer. O leão e o urso que o Davi enfrentou, preparou ele, deu a ele a confiança para que agora ele pudesse enfrentar o Golias. Tem coisas que nós vamos enfrentar que não serão boas, existem lutas que nós vamos travar,
porque é Deus que vai permitir para nos preparar, para nos capacitar para aquilo que o Senhor tem preparado, reservado e guardado, para o plano, para a obra que Ele tem a fazer. Continua lendo o versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Não dependa da fé de ninguém, meu irmão, não dependa da confiança de ninguém. É você que precisa ter a tua fé em Deus, é você que precisa ter a sua confiança em Deus, porque se Davi dependesse da fé do Saul, ele iria lutar contra o Golias? Nunca. Se ele dependesse da fé do Saul, ele nunca ia enfrentar o Golias. Mas Davi não dependia. Davi tinha a fé dele em Deus, Davi tinha a confiança dele em Deus. Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, Deus me livrará desse incircunciso. Tenha você a sua fé, tenha você a sua confiança em Deus. Davi tem uma confiança tão grande em Deus, Davi tem uma fé tão grande, que Deus vai ajudar, que a fé de Davi agora convence o Saul. A fé de Davi, a confiança de Davi faz com que o Saul aceite. Deus vai contigo, vai lá, vai, que Deus te abençoe. A confiança de Davi alcança o Saul e faz com que ele concorde, com que ele aceite. Versículo 46. Perdão, eu pulei demais. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: guarda isso, tá? Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saul então agora, com a confiança que Davi tinha, com a fé que Davi tinha, o Saul concorda, o Saul permite que Davi vai enfrentar o Golias, mas o Saul vai começar a vestir o Davi com a sua armadura, vai colocar em Davi o capacete, vai colocar em Davi a couraça, vai colocar a espada na cintura do Davi, o escudo na mão de Davi. Só que Davi diz: eu não posso andar, eu não consigo andar. E por que Davi não conseguia andar com aquela armadura? Porque aquela armadura não era dele, aquela armadura era do Saul. Irmão, tem gente que não está conseguindo andar, não está conseguindo avançar, porque a pessoa está usando a armadura dos outros, a pessoa está indo segundo a orientação dos outros, está fazendo aquilo que deu certo para os outros. Eu preciso aprender a buscar de Deus a armadura que Ele tem para mim, buscar de Deus a orientação que Ele tem para mim, buscar de Deus, irmão, a direção que Deus tem para mim. Porque a pessoa está andando com a armadura dos outros, não está andando, não está saindo do lugar, não está dando certo, não está fluindo, porque a gente está vestindo a armadura que são dos outros, em vez de buscar o que Deus tem para mim, em vez de buscar a orientação de Deus, de como é que Deus quer me usar, de como Deus quer me dirigir. Pare de olhar para as armaduras dos outros, pare de se comparar, não busca de Deus, como é que Deus quer me usar, de que forma, de que maneira. Davi não conseguia andar com aquela armadura, porque não era a dele, não era dele, não era para ele, não era daquela maneira que Deus queria usar Davi. Continua lendo, ele diz, versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando aos filisteus. O que Davi fez? Davi tirou aquela... Gente, a armadura era uma coisa boa, só não era para o Davi, porque não era dessa maneira que Deus queria usar o Davi. Davi era o quê? Davi era um pastor de ovelhas. Davi não era um soldado, Davi não era um guerreiro, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Então Davi tira aquela armadura, ele pega a sua vara, o seu cajado, ele pega lá 5 pedras lá no ribeiro, coloca no surrão, pega a sua funda e vai para enfrentar o Golias. Porque Davi era um pastor de ovelhas, e Deus queria usar ele como
um pastor de ovelhas, não era como um guerreiro, como um soldado. Irmão, Deus quer me usar do meu jeito, não com pecado, não com coisa errada, mas Deus quer me usar do meu jeito. Deus quer usar você do seu jeito. A gente está pegando a armadura dos outros, não vai dar certo, porque Deus conhece você e Deus sabe como Ele quer usar você. Se eu soubesse falar como pastor, se eu soubesse orar como irmão, se eu soubesse cantar, se eu soubesse... Deus não quer usar você do jeito deles, Deus quer usar você do seu jeito. Deus sabe quem você é, Deus sabe, meu irmão, das suas fraquezas, das suas dificuldades. Deus sabe. Você, pastor, eu não sei orar direito, eu não sei falar direito. Deus quer usar você nisso aí mesmo. Você precisa entender os propósitos de Deus. Se Deus alcançou você, Deus sabe quem você é, Deus sabe das suas falhas, Deus sabe que você não é perfeito nisso, que você não é o melhor nisso, mas até nas suas falhas Deus quer usar você. Irmãos, para os filisteus derrotarem Israel, eles escolhem o mais forte que havia entre eles, eles escolhem o mais alto que havia entre eles escolhem o mais preparado que havia entre eles, o Golias. Para enfrentar Israel, eles escolhem aquele que era o melhor, o maior, o mais forte entre eles. Irmão, Deus vai mostrar para os filisteus que Ele que tem poder, tanto que para derrotar o que era o maior, o mais forte, o mais preparado, guerreiro filisteu, Deus vai usar apenas um pastor de ovelhas. Eles vão escolher o melhor que eles tinham. Irmão, Deus vai mostrar que há Deus em Israel, tanto que para derrotar o que eles tinham de melhor, Deus não vai usar nem um soldado, nem um guerreiro, Deus só vai usar um pastor de ovelhas. Irmão, Deus sabe a obra que Ele está fazendo. Irmão, Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Deus sabe exatamente quem é você e como Ele quer te usar. Você talvez não é o mais forte, o mais preparado, o melhor cantor, irmão, mas Deus quer usar você. A Bíblia diz que Ele escolhe os que não são, para confundir aqueles que são. Os filisteus pegaram o melhor que ele tinha, o mais forte, o mais preparado, e Deus vai mostrar que em Israel há um Deus poderoso, tanto que para derrotar o melhor que eles tinham, só um pastor de ovelhas, sem nem sequer com uma espada na mão. Você precisa entender que Deus tem os propósitos dele em ter escolhido e ter alcançado você. Continua lendo, ele diz mais, versículo 41, e o filisteu também veio se chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Irmãos, o Davi foi se chegando, o filisteu, o Golias também começou a se chegar. Quando ele olha o Davi, aquele jovem, aquele moço gentil, que não tinha aparência de guerreiro, que não tinha jeito de soldado, que não tinha arma, irmão, ele vai desprezar o Davi. Ele vai dizer: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com paus e pedras? Olha, eu vou acabar com você hoje, eu vou entregar a tua carne às bestas do campo. E o Golias vai amaldiçoar o Davi. Sabe o que ele quer? Ele quer abalar o Davi, ele quer desanimar o Davi, ele quer atingir o coração do Davi. Irmã, não dê ouvidos ao inimigo. O inimigo vai se levantar contra você, e primeiro ele vai tentar desanimar você. Primeiro ele vai tentar abater você, entristecer você, fazer você pensar que você realmente não é nada, que você não pode. Quem sou eu para pensar um negócio desse? Quem sou eu para fazer isso? Não deixe o inimigo lhe enganar. Uma das estratégias do inimigo é falar para tentar abater você, desanimar você, entristecer, para fazer você pensar que você não é nada, que você não vai conseguir, que você não vai vencer.
Irmão, é a mesma coisa que o inimigo fez contra o rei Ezequias. A Bíblia fala que o Senaqueribe se levantou contra o Ezequias e cercou Jerusalém, mas o Ezequias, cheio de fé, de confiança, disse: olha, não tenho medo, Deus é conosco, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele. O povo se apegou com Deus de uma fé tão grande. O Senaqueribe então manda uma carta para o Ezequias e para o povo de Jerusalém e diz: olha, não se enganem, olha, não deixam o Ezequias enganar vocês não, porque não teve nenhum Deus de nenhuma terra, de nenhum povo que conseguiu se livrar das minhas mãos. O vosso Deus não poderá livrar vocês das minhas mãos. Qual era a intenção dele? Abalar o povo, desanimar o povo, fazer o povo se entregar, fazer o povo desistir. Muitas vezes o inimigo vai vir, ele vai vir através de alguém falando para você, o inimigo vai vir através de um pensamento, tentando convencer você que você não consegue, que não dá, que não adianta, que você não pode. Quem é você para achar que você vai conseguir isso? Quem é você para pensar? E aí muitas vezes é o inimigo que está falando e a pessoa está se deixando levar. Irmão, não dê ouvidos ao inimigo. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso dar ouvidos ao inimigo, eu tenho que ouvir Deus, eu tenho que estar firmado na palavra de Deus. Não deixe o inimigo abalar você, desanimar você, fazer você desistir, fazer você recuar. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espadas e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não se abala, Davi não desanima, Davi não se entristece com aquelas palavras, porque Davi estava confiando era em Deus. Davi não estava indo com a força dele, com a capacidade dele. Davi não estava indo porque ele era o melhor, o mais preparado, o mais forte. Davi estava indo porque ele sabia que Deus estava com ele. Meu irmão, você precisa ter essa certeza que Deus está contigo. Quando Deus falou com Moisés, Moisés disse: Senhor, quem sou eu para ir lá no Egito? Moisés: eu vou ser contigo. Quando Gideão falou: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é mais pobre de Manassés, Deus falou: Gideão, por conta eu hei de ser contigo. Irmão, eu preciso aprender a confiar, não é na minha força, não é na minha capacidade, não é na minha habilidade. Eu preciso aprender a confiar em Deus, entender que se Deus é comigo, irmão, eu posso. Se Deus está do meu lado, não é pela minha força, não é pela minha capacidade. Davi não está indo porque ele era o mais forte, mais preparado. Davi estava indo com a certeza que Deus estava com ele. O que levou Davi não era a força dele, mas era a confiança que ele tinha em Deus. Nós precisamos ter essa confiança que Deus está com a gente, meu irmão. E se Deus é conosco, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu só preciso saber que Deus é comigo e colocar em Deus a minha confiança e, meu irmão, e partir para cima. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi diz a ele: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir, eu vou te cortar a cabeça. Gente, Davi tinha uma espada, mas Davi está dizendo que ele vai cortar. O que Davi está dizendo, quem está olhando parece loucura. Como é que esse garoto vai vencer esse gigante? Olha a lança dele, olha o escudo dele, olha o tamanho dele, olha a força dele. Esse garoto, como é que ele vai ferir? Como é que ele vai vencer? Como é que ele vai cortar a cabeça se nenhuma espada ele tem? Está ficando louco. Irmão, é a fé que para aquele que não crê parece loucura. Irmão, Davi está declarando as coisas que vão acontecer. Irmão, Davi está falando como nós temos que falar pela fé. Lembra do nosso propósito domingo? Hein? Eu creio que, irmão, Deus disse através ao João: escreve as coisas que vistes, e as coisas que são, e as que hão de acontecer
Depois, irmão, Davi está dizendo as coisas que vão acontecer. Parece loucura? Parece, porque a fé parece loucura mesmo, mas todavia o meu justo viverá pela fé. Davi está falando pela fé tudo aquilo que vai acontecer. Parece loucura para quem está vendo, para o Davi não. Davi tinha confiança em Deus, e a Bíblia diz, versículo 47: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e ele fez o quê? Ele correu, e a Bíblia diz, ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Irmãos, quando Davi está indo para encontrar com Golias, Golias está vindo encontrar com Davi. A Bíblia diz que Davi então correu. Lembra quando Saul começou a vestir Davi com a sua armadura? Davi disse que ele não conseguia andar com aquilo. Irmão, se Davi não conseguia andar com aquilo, ele ia conseguir correr para encontrar o Golias? Irmão, quando Davi colocou aquela armadura, não serviu para ele, não deu para ele. Irmão, tem coisas que, por mais que possam ser boas, uma armadura numa batalha é uma coisa boa, gente. É uma coisa boa a armadura, uma espada é uma coisa boa, mas não servia para o Davi. Por quê? Porque se Davi fosse com aquela armadura, quando ele fosse encontrar o Golias, se ele não conseguia nem andar, muito menos ele ia conseguir correr. Tem coisas que são boas, mas não servem para você. Irmão, tem coisas que parecem muito boas, mas não servem para você, porque lá na frente elas vão te atrapalhar. Irmão, pode até parecer boa aquela proposta, pareceu boa aquela oportunidade, mas não deu certo. Mas Deus, por que não deu certo? E eu orei tanto, mas Deus, eu pedi, isso era tão bom. Sim, meu irmão, podia até ser bom, mas Deus sabia que isso te atrapalhava, iria te atrapalhar em algum momento, ia impedir você de correr. Com aquilo você mal andaria e não conseguiria correr. Tem coisas que Deus sabe que vão te atrapalhar, então Deus não deixa com que sirva para você, então Deus não vai deixar com que isso vá com você. Meu irmão, tem coisas que são boas, mas que não vão dar para você, que Deus não vai dar para você, que Deus não vai entregar, porque Deus sabe que são coisas que vão atrapalhar você lá na frente. Se Davi tivesse com a armadura do Saul, ele não iria conseguir correr. Como que ele ia se livrar do Golias? Se nem correr ele podia. Irmão, Deus sabe que tem coisas que não dão para você, tem coisas que não vão servir para você, tem coisas que não é para você, por mais que sejam coisas boas, são coisas que vão te atrapalhar lá na frente. Irmão, são coisas que vão ajudar o inimigo contra você. Continua lendo, ele diz mais, versículo 49: e Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. O Golias está vindo, o Davi então pega uma pedra, coloca na funda e o atira. Irmão, Davi vai lutar contra ele à distância. Se Davi tivesse com a espada do Saul, ele ia lutar de perto, Davi não teria a menor chance. Irmão, Deus sabe o que eu preciso para vencer. Deus sabe o que você precisa para vencer. Não era da espada, era da pedra. E Davi então pega a pedra, coloca na funda, atira no Saul, e aquela pedra fere ele, crava na testa, e o Saul e o Golias cai no chão. Porque não importa o tamanho desse gigante, não importa a força desse inimigo, não importa o tamanho desse problema, meu irmão, se Deus está com você, ele vai cair por terra, ele não vai resistir, ele não vai prevalecer. Irmão, com a pedra que Deus tem colocado nas tuas mãos, pedra é a palavra de Deus, meu irmão, com a palavra, com a fé, com a confiança, não tem gigante por maior que possa ser, não tem inimigo, não tem mal por maior que possa ser, que possa prevalecer. O Golias, tão forte, tão grande, tão preparado, o Golias nem chega perto de Davi e cai no chão e desaba.
Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou uma espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Irmão, Davi atira pedra no Golias, a pedra crava na testa dele e ele vem ao chão e ele cai. Irmão, ele não morreu com a pedra. Quando ele caiu no chão, Davi corre para cima dele. Irmão, o inimigo caiu, não é para me cantar vitória, é para me partir para cima, é para continuar. Davi parte para cima dele. Davi não tinha espada, mas o Golias trouxe a espada para o Davi. Davi vai lá e pega a espada do Golias, e com a espada do Golias, Davi corta a cabeça dele. Irmão, acontece exatamente como Davi havia declarado. Lembra que Davi disse? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir e eu vou te cortar a cabeça. Davi não tinha uma espada na mão, mas do jeito que Davi falou, aconteceu. Meu irmão, aprenda a dizer, a falar pela fé. Meu irmão, você abrir a sua boca para anunciar, para declarar: vai ser assim nesta casa, vai ser assim na minha vida, vai ser assim na vida dele, vai ser assim nessa empresa, vai ser assim. Abra a sua boca. A Bíblia diz que Deus faz com que a palavra dos seus servos se cumpram. Tudo que Davi falou, Deus fez com que se cumprisse. O Golias foi ferido, agora o Golias teve a cabeça cortada. Quem ouviu Davi falar: eu vou cortar a tua cabeça, que chamou Davi de louco, agora estão vendo Davi cortando a cabeça do Golias, vendo aquela palavra, aquilo que ele falou se cumprindo. Abra sua boca para anunciar, para dizer as coisas que hão de acontecer, porque tudo que Davi falou que iria acontecer, aconteceu. Tudo. Continua lendo, ele diz mais: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei. O que, gente? Eu não sei. Davi, quando foi para enfrentar o Golias, e o Davi, ele saiu, o Saul virou para o Abner. O Saul é o rei, o Abner é o chefe do exército. O Saul virou para o Abner e pergunta: Abner, de quem é filho esse jovem? O Abner disse: rei, meu senhor, vive a tua alma. Eu não sei. Gente, Davi era um completo desconhecido. Ninguém sabia quem era o Davi até esse momento, porque depois que Davi enfrentou Golias, todo Israel, todos os povos ao redor, hoje podemos dizer que todo mundo conhece Davi, conhece a história de Davi. Irmão, como nós sabemos, Deus havia escolhido Davi, Deus havia ungido Davi como rei em Israel, mas depois que Deus escolheu ele, depois que Deus ungiu ele, sabe o que aconteceu com Davi? Nada. Davi voltou a apacentar as ovelhas do seu pai. Davi tinha unção, Davi tinha um chamado, mas Davi não mudou nada na vida dele.
tudo continua do mesmo jeito que estava até esse momento, porque a partir desse momento a história de Davi vai mudar. A partir desse momento Davi vai se tornar conhecido em todo Israel. A partir desse momento a obra de Deus na vida dele vai se cumprir. Os planos, os propósitos de Deus na vida de Davi vão se cumprir. Irmão, às vezes o Senhor vai permitir um gigante se levantar, às vezes o Senhor vai permitir a gente enfrentar uma luta grande, para que através desta luta Deus comece a mudar a sua história, Deus comece a fazer a obra dele, Deus comece a realizar os propósitos dele. Davi tinha unção, Davi tinha sido escolhido, mas Davi precisou passar por esta situação para começar a se destacar aos olhos de todo Israel, para Deus começar a fazer o propósito na vida dele, para Deus começar a cumprir aquilo que havia dito a respeito dele. Então às vezes Deus vai nos levar para batalhas, o Senhor vai nos levar para gigantes, o Senhor vai permitir as lutas, para que através dessas lutas Ele comece a mudar a história, Ele comece a fazer a obra dele, Ele comece a realizar os propósitos dele na nossa vida. Irmão, antes Davi não era conhecido por ninguém sabia quem era o Davi. Depois daqui começa a mudar a história dele, depois daqui começa a mudar a situação dele, depois daqui Deus começa a cumprir tudo que havia dito a respeito dele. Às vezes nós vamos enfrentar os gigantes da vida, vamos enfrentar grandes batalhas, para que através destas batalhas Deus comece a te levantar, Deus comece a te honrar, Deus comece a mudar a tua história, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O gigante que Davi está enfrentando não era para destruir ele, ao contrário, era para levantá-lo. O gigante que Davi está enfrentando não era para acabar com ele, mas era para começar a história de Deus na vida dele. Não desanime, não se entristeça por uma luta, não reclame, não murmure, porque às vezes é através de uma luta que Deus começa a obra dele, é através de uma situação, de uma dificuldade, que Deus começa os propósitos dele, que Deus começa a mudança, a transformação, que Deus começa a trazer a nova história dele, que Ele começa a cumprir os propósitos pelos quais Ele nos escolheu e nos ungiu. Então não é desanimar, não é reclamar, não é murmurar, é ser um valente como Davi, e enfrentar o gigante, e enfrentar esta luta, acreditando e confiando, foi Deus quem te escolheu, foi Deus que te ungiu, e vai chegar a hora que Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Fica firme, fica acreditando, fica confiando, seja valente, e enfrente esses gigantes, enfrente estas lutas, porque é através às vezes dessas lutas que Deus vai cumprir toda a obra, todo o plano, todo o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e